Esfera Pública, o espaço para o debate político. Com Juremir Machado da Silva e Thalínio Pitts. Olá, boa tarde. Estamos começando a Esfera Pública desta quinta-feira, 24 de agosto de 2017. Dia muito importante, dia em que a gente pensa no grande presidente do Brasil, maior de todos, Getúlio Vargas. Na produção, Vivian Leal. Na mesa de áudio, Manuel dos Santos. Os ouvintes podem participar pelo WhatsApp 993887532, pelo e-mail esferapublica@radioguaíba.com.br, pelo Twitter @rdguaíbaoficial e pelo Facebook Rádio Guaíba. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A Fisvec e Sindifisco RS, auditores fiscais, trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. E Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, contra as privatizações, na defesa do servidor e do serviço público de qualidade. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33316172, informa a hora certa. 1h11. Estamos recebendo hoje aqui uma comitiva de convidados pra lá de especiais. Ciro Gomes, vice-presidente nacional do PDT e possivelmente, por que não arriscar, possivelmente o próximo presidente do Brasil, né? É de se pensar no assunto. E ainda Carlos Lupe, presidente do PDT, Jairo Jorge, Pompeu de Matos, o Christopher Goulart e mais Manuel Dias. Eu não conseguiria citar todos os nomes aqui de tanta gente aí do pedetismo e, claro, do getulismo, né? Todos, ainda mais num dia como hoje, Thalínio. Ciro Gomes, boa tarde, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Boa tarde, Juremir, boa tarde, Thalínio, a toda a gente gaúcha que está nos ouvindo através da Rádio Guaíba. É um privilégio muito grande para mim voltar aqui, essa rádio que tem a história que tem, que dá sempre oportunidade a todos os ângulos, né, da luta política, da luta ideológica, para que se expressarem, preparando a gente gaúcha para votar com consciência e liberdade. A importância de Getúlio Vargas. Nós todos da direção nacional acorremos ao Rio Grande todo 24 de agosto, por duas razões que eu resumi ali numa fala que fiz diante do monumento da Carta Testamento. Uma expressão de gratidão. Toda nação civilizada, e a nossa nação está muito adoecida civicamente falando, mas toda nação civilizada reverencia os seus mortos, reverencia aqueles que foram importantes para a construção da nacionalidade, da identidade cultural, da independência, da soberania do país, da condição social dos mais pobres. E o maior dos brasileiros nesses valores, no caso, sem nenhum rival, é Getúlio Vargas. E nós então viemos expressar, como fazemos sempre, um punhado que seja, mas manteremos viva essa chama, né, da gratidão dos brasileiros que amamos a pátria brasileira a esse grande nacional do nosso país que o Rio Grande nos deu. E a outra razão pela qual as civilizações sadias, civicamente, reverenciam os seus mortos é o exemplo. E aí você lendo a Carta Testamento hoje é uma coisa absolutamente contundente, né? Em tempos de quadrilheiros, né, mandando no país, em tempo de uma classe política por sua maioria trabalhando de costas voltadas, esbofeteando o rosto da sociedade brasileira, a quem se impõe todo tipo de sacrifício. O mais grave dele, 14 milhões de desempregados, 10 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, né? Uma tragédia de violência chacinando garotos, jovens, negros, pobres nos bairros das grandes cidades, cooptados pelo crime organizado, pelo narcotráfico, ante a impotência da autoridade do Estado brasileiro. É muito contemporâneo e futurista ler a Carta Testamento. Ali estão as respostas, as pistas dos valores centrais para a retomada de um modelo nacional de desenvolvimento com os valores centrais. O valor da superação da desigualdade, da pobreza, o valor da questão nacional, porque nosso modo de consumo geral jamais será sustentável se nós aspirarmos a comprar tudo que nós achamos importante para a nossa vida do estrangeiro e não temos a condição de pagar por isso, e o Brasil está aí com essas crises graves na economia. E por fim a questão do desenvolvimento. Não sairemos desse atoleiro, né, sem uma rija e dura luta para redesenhar o modelo de desenvolvimento do país. O senhor é pré-candidato à presidência da República pelo PDT. O
senhor mesmo mencionou a questão de quadrilheiros em Brasília. Nós vemos uma série de desdobramentos da Lava Jato que atingem os principais partidos, seus protagonistas, uma crise generalizada e institucional que não atinge apenas executivo e legislativo, mas também o judiciário. E aí, em meio a esse cenário, uma discussão de uma reforma política que não visa aprimorar o sistema eleitoral brasileiro, mas garantir a manutenção do status quo vigente em Brasília. Como os partidos chegam em 2018 para enfrentar uma eleição presidencial? A política chegará em 2018 no fundo do poço da confiança popular. Isso é o que mais me amedronta hoje. Porque, como dizia o velho Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, a tentação do povo, é muito legítimo que seja, é de desacreditar. É de pegar o mau exemplo e generalizar como se desse mato não saísse coelho. Ou seja, daqui não há na política decência, não há compromisso político com a sociedade, não há seriedade, não há competência. E isso é uma tragédia, porque não existe na obra humana outro caminho para resolver as questões coletivas fora da política. Então nós temos um péssimo momento político, um aconselhamento de que a sociedade, né, se afaste da política, que o jovem não entre nessa imundícia, e a política não se compraz com o vácuo. O poder não existe no vácuo. Se as pessoas boas, trabalhadoras, decentes, né, aceitarem essa generalização, a canalha toma conta como está tomando conta. Boa parte do nosso problema é que nós temos um exercício cidadão muito precário. E eu compreendo, o nosso povo não é culpado, é vítima, né? Não é brincadeira, e o gaúcho é mais politizado do que a média brasileira, não é brincadeira. Nós tivemos uma eleição presidencial há pouco tempo, né, há 2 anos, né? A metade mais um pouquinho caiu do poder, mergulhada numa generalizada denúncia de corrupção, de ladroeira, de assalto aos espaços públicos, e a outra metade, menos um pouquinho, desmoralizou-se, né, no mesmo chafudo, com os mesmos corruptores, com as mesmas delações premiadas. Então fica mesmo a desagradável sensação. O que nós temos que mostrar é de que isso não é verdade, que há mesmo nesse Congresso, dominado por políticos salafrários, mentirosos, né, elitistas, há uma fração que está lá lutando, perdendo, apanhando, sofrendo todo dia, mas está lá mantendo a fidelidade à luta do povo. Aqui do nosso lado, o Pompeu de Matos. É uma pequena, hoje nós somos 100 em 600. Só para você ver como é desigual a luta. Se nós transformarmos a luta do povo numa luta no parlamento, nós vamos perder tudo. Portanto, se a gente quiser salvar o que resta de ferramenta de desenvolvimento do país, de dignidade, né, de respeito aos mais pobres, nós temos que fazer uma luta fora do parlamento. Nós temos que tocar fogo na rua, transformar nossa raiva, nossa revolta em luta, né? E as armas dessa luta serão aquelas que o adversário nos impuser. Eu, por exemplo, estou cansado, né, dessa ideia de defender a resistência pacífica. Eu sou um pacifista, eu acredito na política como linguagem do enfrentamento, mas essa gente está passando de qualquer limite. No mínimo, a coça dessa gente nos aeroportos, o povo tem que fazer. Agora, em relação a Michel Temer, o Michel Temer tem escapado de todos os cercos. Se imaginava que, depois das denúncias do Joesley Batista, que ele não iria muito longe, mas pelo jeito ele vai resistir até 2018. A sua avaliação? Ele está escapando, provavelmente virá aí uma nova onda de denúncias. Essas serão influenciadas por depoimentos ainda mais graves, como esse Funaro, né, que era o operador doleiro dessa quadrilha que é chefiada pelo Michel Temer, pelo Eduardo Cunha, e ali com a fração do Senado chefiada por Eunício Oliveira, que é o tesoureiro da eterno do... Enfim, é uma quadrilha que eu conheço a longa data, a todos já denunciei, por todos já fui processado. Isso aqui é uma coisa, as pessoas não querem ouvir. Eu fui colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha, chamei de ladrão a ambos, porque eu sei que eles são. Não é de agora. Continuam sendo. O Michel Temer roubava na Doca de Santos há 20 anos atrás. Isso tem processo que sumiu no Fórum de São Paulo. E é inacreditável que esse homem tenha sido levado à linha de sucessão do país, pela popularidade generosa que o Lula tinha. Resolveu fazer um dedaço, botar uma pessoa honrada como a Dilma, porém completamente inexperiente, e com um vice-quadrilheiro. Deu furnas para empoderar e encher de dinheiro o Eduardo Cunha, que comprou a maioria da Câmara. E aí está a explicação por que o Michel Temer escapa. Primeiro, ele é protegido pelo baronato brasileiro, que não tem o menor compromisso com decência, nem com nação, nem com o povo, nem com a sorte dos pobres. Esse baronato brasileiro só pensa numa coisa: controlar o orçamento para gerar excedente a qualquer preço, para jogar no saco sem fundo da agiotagem oficial na dívida pública brasileira. Só esse ano serão 482 bilhões de reais que essa gente vai levar dos tributos que a população paga e que não chegam para a saúde, para a segurança, para a educação, enfim, para a infraestrutura do país. Essa é a primeira razão. A segunda é que o Michel Temer é muito experiente.
Ele conhece os seus pares, ele foi presidente da Câmara 3 vezes, ele conhece as quadrilhas todas, quais são os tipos de negócios que cada um topa, que tipo de abordagem cada um pode fazer, e o faz sem nenhum escrúpulo, nem limite. Nesse sentido, eu até tenho que dizer que tem uma relativa admiração, porque eu sou muito zangado com o fato da Dilma, uma pessoa honrada, ter deixado o país cair desse desastre que está aí, porque não conseguiu somar 1/3 dos deputados. Seja por, sei lá, diálogo fraterno, seja por enfrentamento, né? E está aí o país nessa desgraça porque a Dilma se deixou imolar, porque não conseguiu somar 1/3 dos deputados, 1 de cada 3. Numa Câmara chefiada por um quadrilheiro que está preso, Eduardo Cunha. O senhor acredita que esse cenário que nós temos hoje no Brasil reforça em 2018 a polarização entre o PT e o PSDB, ou ao contrário, apesar dessa forte ainda dicotomia, vai acabar abrindo espaço para candidaturas alternativas como a sua, ou algumas bastante temerárias como a do Bolsonaro? Veja, o Brasil de algum modo foi bem servido por essas duas forças que dividem a luta fratricida e provinciana de São Paulo. Simplesmente em São Paulo não há alternativa. Eles alternam-se há 20 anos e projetaram para o conjunto do Brasil, que é muito diferente de São Paulo, essa luta amesquinhada. Na prática, do ponto de vista de economia, política, a gestão foi rigorosamente igual dos dois grupos. E o país se desindustrializou pesadamente neste período, de 80 para cá, para ser mais justo, mas se agravou com Fernando Henrique e com Lula. O país tinha 30% da sua riqueza estirada da indústria, que é quem paga os melhores salários, né, que agrega valor, que consegue vender para o estrangeiro de forma a pagar a nossa conta do que nós não sabemos fazer aqui dentro e tal. Pois bem, era 30%, hoje é 8%. Nós voltamos ao que éramos em 1910 em matéria de indústria, e aí está uma explicação estratégica porque há 14 milhões de desempregados nos ouvindo agora, mais 10 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, sendo humilhadas nas ruas das grandes cidades, inclusive Porto Alegre. Hoje nós caminhamos na Avenida dos Andradas e eu vi ali aquela gente com um pano no chão, escapando, tentando, com medo de chegar ao Rapa, e isso é uma vida do país. Pois bem, esse quadro exauriu-se. Então eu acredito que eles vão tentar reproduzir, mas acho que o brasileiro está... enfim, são ciclos de 20 anos. Ali em 1989, você não tinha nascido ainda, estou falando da Talínio. Nossa. Né? O Juremi não vou nem dizer que eu já tinha em 89. E ali em 89 aconteceu um fenômeno parecido. Os partidos tradicionais, os grandes partidos, foram praticamente alijados, e o país levou para o segundo turno 2 outsiders. No caso, o Collor e o Lula. Na data era um outsider, né? Ficando no intermédio, muito pertinho, 2 homens também que representavam projetos aí muito mais centrais e relevantes, que eram o Covas e o Brizola. Não é? Evidentemente que a história se repete como farsa ou tragédia. Nós não vamos repetir a história. E até porque a certa-direita no Brasil piorou muito a qualidade. Quem representou o pensamento mais à direita naquela época foi o honradíssimo brasileiro Aureliano Chaves, vice-presidente da República. A esquerda não piorou? Piorou todo mundo. Piorou. Eu estava dizendo agora para sua colega, qual é o seu adversário? Meu adversário é a ignorância. Porque se você faz um debate, eu falando de economia, de como restaurar o financiamento, como desenvolver a reindustrialização do país, como equacionar uma saúde que funcione, uma educação que preste, etc, etc, e o outro lá está dizendo, bandido bom é bandido morto, deixa que eu chuto, a corrupção vai acabar porque eu sou honesto e comigo ora vamos e tal, simplificando grosseiramente problemas que são muito graves e complexos. Mas eu acho, entretanto, que a sociedade, neste momento, está fazendo uma espécie de pit stop. Ou seja, uma parada técnica para negar o que está aí, para, expressar um misto de revolta, indignação e depressão coletiva que a sociedade está experimentando, porque é muito grave, né, tudo que está vindo daí. Mas na hora de votar, as pessoas mudam um pouco. Fazem a catarse, fazem o protesto, mas botam a mão na cabeça, vão pensar quem vai administrar as Forças Armadas, quem vai administrar as relações internacionais do país, quem vai administrar a economia, que daquela altura vai estar absolutamente na iminência de um colapso do crédito público, ameaça de inflação, desemprego sem qualquer tipo de equação positiva. Isso tudo eu acho que vai, eu pelo menos acredito, não sei se é wishful thinking, ou seja, você confundiu o que você deseja com o que vai acontecer, mas acho que as pessoas vão procurar um pouco mais de experiência e projeto. E é aí que eu tenho chance. Agora, a sua candidatura não... Como eu acho que a direita, só resumindo, eu acho que a direita se reunifica ao redor do Alckmin. Porque o Alckmin é uma direita respeitável. O Dória não é uma direita respeitável. Não, o Dória é um canalha, um farsante, não entregou. Você imagina um prefeito de Porto Alegre, eleito ontem,
resolve ser candidato a presidente da República e passa o tempo todo viajando, dando entrevista e comprando homenagens por não ter feito nada em Teresina, por não ter feito nada em Natal, porque não sei o que e tal. Minas Gerais. E aí insulta a inteligência do povo de que pode administrar pelo celular. Já que o senhor mencionou que o Dória é um canalha, eu fiquei curiosa. Lula é o quê? O Lula é uma figura muito contraditória. No coração do povo, ele tem um lugar especial da maioria do povo brasileiro, porque ele foi um bom presidente. O Lula incrementou o gasto social de 15% para 22% do PIB. O Lula levantou o valor de compra do salário mínimo com equivalência a dólar, poder de compra, porque os preços são sensíveis a dólar, de 76 para 320 dólares. O Lula aumentou a proporção do crédito na economia brasileira de 15% para algo ao redor de 55%, dirigindo o crédito para as camadas populares, de crédito para a agricultura familiar, crédito para a construção civil, por Minha Casa Minha Vida. E o Lula criou uma rede de proteção social que, quando no seu auge, baniu a fome do lado dos pobres brasileiros. Isto merece que ele seja tratado com a complexidade de uma personalidade respeitável. Não é um canalha, absolutamente não é um canalha. Entretanto, eu também não escondo de ninguém que faz muito tempo que estou decepcionado, porque o Lula, com uma popularidade extraordinária, merecida, resolveu passar de um tempo para cá brincar de Deus. E ao brincar de Deus faz o quê? Nomeia o Michel Temer vice-presidente da República. Que voto tinha o Michel Temer? Ele representava o quê? Nada. Aí o Lula comete a imprudência de impor ao Brasil, nós tivemos que votar, porque nós não votamos do outro lado, né? E impõe a Dilma, que é uma pessoa honrada, volto a dizer, mas não conhece nada do ramo, não entende do ramo. E tragédia econômica, nomeia o Levi, cuja experiência anterior, na ilusão infantil de que estava cooptando o sistema financeiro com um 5º nível. O Levi, a experiência pública anterior dele foi quebrar o Rio de Janeiro. Qualquer bairro, por isso que eu digo que a apologia da ignorância no Brasil é uma coisa de cinema. Agora eu estive em Chapecó e me antecedeu num debate lá na coisa, sem estar presente, o Maílson da Nóbrega, essa múmia paralítica que entregou a inflação de 84% no mês, vende palestra. Isso é o Brasil. O Bolsonaro nunca administrou uma bodega, pelo amor de Deus, com todo respeito, o cara foi meu colega, diz ele, eu tenho razões para acreditar, porque, né, votou em mim para presidente da República. Agora vamos pegar. Por que o cara não começa governando o Rio? Entrega. Demonstra que, para além de parlamentar, 26 anos, consegue administrar uma coisa. Se ele tivesse experiência em administração pública, ele seria melhor, apesar das ideias que ele defende? Não, as ideias, elas existem. Um democrata visceral como eu respeita isso profundamente. Eu tenho nojo das ideias que ele simbolicamente representa, mas eu respeito. E aí vamos lá, a solução para a violência impune no Brasil é uma política inocente, ingênua, naif de proteção dos direitos humanos. Isso está descolando o pensamento progressista, de esquerda do Brasil, do nosso povo. Evidentemente que a pessoa, ao nascer um ser humano, tem a dignidade inerente a um filho de Deus, para quem tem religião, a um filho da humanidade, para quem eventualmente não tem a religião, e, portanto, tem uma inerência, né? Tortura é um negócio absolutamente intolerável, além de covarde, não é? E a pena de morte já existe. Qualquer pessoa que viva o Brasil, que eu conheço, sabe que a pena de morte já existe. A meninada pobre, negra, parda, nos bairros pobres das grandes cidades, nasce e tem uma expectativa de vida de 23 anos. Não tem apreço nenhum à vida. Porque a sociedade nega por esse elitismo, por esse consumismo desbragado, não é, que as pessoas querem acessar e não tem dinheiro para isso. Então começa uma angústia existencial, famílias destruídas. Lá no Ceará, 76% das famílias pobres tem a mulher como chefe. A primeira vez nós fizemos uma pesquisa lá, porque nós estamos bombando, 77 das 100 melhores escolas públicas do Ceará, do Brasil, são no Ceará. Nós estamos bombando em matéria de acesso à saúde, nós estamos bombando em economia. Numa hora que o Brasil está numa recessão, nós estamos crescendo, em geração de emprego é o centro do Brasil, e estamos só apanhando em violência. Já multiplicamos por 3 o efetivo, pagamos salários melhores, enfim, que se pode pagar no norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, e está lá a violência banalizada, vulgarizada, e a meninada morrendo. Tu acha que alguém está com medo de morrer? Essa é a grande questão. Então, uma senhora que um menino de 17 anos botou um revólver na cabeça para tomar o celular, ela tem toda a razão de estar angustiada. Meu filho tomou um tiro no assalto em Fortaleza. Então, eu, eventualmente, se eu estivesse naquela situação, se eu pudesse comer o fígado do bandido, né, pelo bestialismo inerente aos nossos instintos primários, eu tinha comido. Mas isso deve mudar a minha cabeça? É uma vingança o que a sociedade quer? Não, nós precisamos resolver o problema. E o que resolve o problema não é a intensidade da pena, é a certeza.
E aqui que está o problema. A gente está com a cadeia cheia de menino preso com 50 gramas de maconha e o banditismo organizado tudo solto. Está em Brasília, engravatado, vendendo o país. Agora, em determinado momento, se eu bem me lembro, até num dia em que nós o entrevistamos por telefone, já faz tempo, o senhor ainda considerava a sua candidatura em função também da candidatura do Lula, se ele seria ou não seria candidato. Já disse que não gostaria de concorrer contra o Lula. Isso, eu não gostaria, permaneço não gostando da ideia. Porque acho que nós somos já tão poucos, sob o ponto de vista do mundo progressista, que uma divisão agora enfraquece a linha. Só que o que eu penso é que se o Lula entra na campanha, ele simplesmente condicionará o debate. E não será um debate sobre o Brasil, sobre o futuro, sobre as causas estruturais do nosso desemprego de massa, sobre o que fazer para redesenhar a saúde, redesenhar a educação, fortalecer a ciência e tecnologia, projetar o Brasil internacionalmente numa hora difícil de 65 milhões de refugiados estressando as fronteiras nacionais, de uma Europa frequentada pelo nazifascismo, de uns Estados Unidos governado por um estranho, uma figura estranha. Tudo isso é um momento que exige um debate, uma reflexão, né? E o Lula não, o Lula entrando vai ser um debate contra o Lula e a favor do Lula com ódio e paixão, nem sequer racionalmente seja. E o Lula vai dizer o quê? Ele vai dizer uma coisa muito grave, ele vai dizer o seguinte: você já sabe que eu fui um bom presidente, manda para lá que eu faço de novo. Não há a menor chance. Por quê? Porque a circunstância econômica e a circunstância internacional mudaram radicalmente. E se você não preparar a sociedade brasileira para as tarefas que nós precisamos fazer, e todas são praticáveis. O Brasil é dos raros países do mundo que tem umas 8 portas de saída. Mas nenhuma delas é trivial e todas elas enfrentam o pensamento posto da elite do baronato brasileiro. Nenhuma chance de uma candidatura Lula e Ciro? Não é provável. Primeiro é o seguinte, repare, eu francamente acho que o Brasil precisa renovar. É evidente que um cara que vai fazer 60 anos, que tem 38 anos de vida pública, já fui deputado estadual, já fui deputado federal, já fui prefeito, já fui governador, já fui ministro 2 vezes, já fui candidato, fica estranho falar em renovar. Mas não estou falando em renovar a gente, necessariamente, porque não se inventa um quadro político com o nível de assumir a presidência da República numa hora dessa, do dia para a noite. Eu digo de renovar as premissas do jogo político, de renovar os valores, de renovar as tentativas. Não é que é fácil, mas é preciso tentar mudar o país, é preciso confrontar o status quo, o conservadorismo e botar o povo na jogada. Quem está preservado disso, neste nível, sou eu. A Marina é uma grande figura, sem dúvida é uma grande figura, é uma pessoa respeitável, nunca se enrolou em nada indecente, é uma patriota, gosta do povo brasileiro. Eu não tenho disso a menor dúvida. Mas a minha pergunta de novo, e ela já administrou uma pequena bodega? Ela já teve a oportunidade de governar o Acre, que é o estado dela? Não, ela perdeu a eleição no Acre. Isso não a desfaz, não a desmerece, é uma grande brasileira, porque eu tenho mais do que a respeito, eu tenho afeto. Agora a questão é essa: nós não podemos mais, diante da complexidade brasileira, fazer apologia da inexperiência e da ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer os problemas e, portanto, não ter sequer condição de mediar um debate. Liderança, desculpa. Não, eu ia perguntar, tem como governar bem num país que, segundo o Fernando Henrique Cardoso, é um país de presidencialismo, de cooptação? O Fernando Henrique, ele inventou isso, e ele é tão espertalhão e protegido pela grande mídia de São Paulo, que ele nobilita. Quando eu fui romper com o PSDB, que eu ajudei a fundar, eu fui lá gentilmente comunicar a ele que ia fazer. Ele confundiu a minha coisa como se eu quisesse ser ministro. Ele já tinha me oferecido ser ministro, escolhendo a pasta, e eu já tinha dito a ele que não serviria ao governo dele, porque não concordava com a contradição entre o que nós escrevemos, prometemos e aquilo que ele estava fazendo e tal. E eu disse isso para ele e falei: eu estou saindo porque você está fazendo tudo o oposto do que nós propusemos, isso vai dar problema no país. Eu ajudei a fazer o real, não quero ser confundido, né, por omissão com alguém que não denunciou no tempo certo, e vou sair, vou largar a política, não vou ficar contra você, porque também não acredito naquela data que o Lula tivesse capacidade de fazer a sucessão do país, ficou contra o real, etc. E aí ele me disse, e eu disse para ele: além do mais, seu governo está fazendo concessões intoleráveis à ladroeira e à corrupção. Aí ele: porra, Ciro, que dureza é essa e tal? Se você quiser eu digo, mas se quiser me interrompa. Ó como o Brasil não muda. Aí ele disse: me diga quem? Eu disse: o Eliseu Padilha, seu ministro dos transportes, está roubando e pagando mensalão aí pro PMDB, etc, etc. Pois bem, e ele sentou-se assim e disse: Ciro, um dia você vai sentar nessa cadeira, e aquele presidente que não contemporizou com patrimonialismo caiu. Ou seja, ele chama ladroeira, compra de voto de patrimonialismo.
né? Sociólogo de Goela, né? Que comprou votos para reeleição. Comprou votos para reeleição. Eu não concordo com isso. Eu servi ao Brasil como ministro do Itamar Franco. O Juscelino... E da Fazenda. Eu deixou o cofre cair no pé. Eu fiz a intervenção do Banesp e do Banerj. Eu fiz num dia a intervenção do Banesp e do Banerj. Eu criei a TJLP para tirar o financiamento das empresas de longo prazo dos juros escorchantes do Banco Central. Eu criei a legislação de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Tudo naquele tempinho curto ali que eu fui ministro da Fazenda. Eu abri a economia nos setores desabastecidos, que estava cobrando ágio, saí para a guerra, forcei a mão das exigibilidades do crédito rural, andei por aqui pelo Rio Grande do Sul. Enfim, eu conheço a realidade brasileira, né? E agora, o Itamar não fez, mas lá atrás o Juscelino também não fez. Juscelino aguentou 5 anos de golpe, de tentativa de golpe, de atentado contra a vida dele. E o Getúlio, para não fazer, se matou. Ou seja, alguém que é capaz de se matar para preservar sua integridade e a integridade nacional, é que devia ser o exemplo, não é esse pragmatismo irresponsável da política imunda de São Paulo. Eu respeito muito o povo de São Paulo, mas a política de São Paulo é que degradou esses valores. Para ele não existe decência. Não é como o Rio Grande do Sul, que exige decência de todos os partidos. Lá eles pouco estão ligando. Os políticos são todos, eles acham. Agora, por exemplo, eu, muito delicadamente, falei, meu irmão, meu amigo Lula, você não quer aprender mesmo, porque o Lula estava agarrado com o Renan Calheiros lá em Alagoas. Ontem. Aí a petezada cai de pau em cima de mim, por esses Facebook e tal. Eles não querem aprender, porque eles relativizam os valores. Repare, se nós estamos dizendo ao povo brasileiro que nós estamos sob um golpe de Estado, isso se sustenta numa narrativa que tem que testemunhar dizendo quem fez o golpe de Estado. Quem fez o golpe de Estado foi o Senado Federal Brasileiro, depois que a Câmara dos Deputados, por sua maioria, autorizou. Quem presidiu o Senado na data do assim chamado golpe de Estado? Renan Calheiros. Como votou Renan Calheiros no impeachment da Dilma? Pelo impeachment. Como é que a gente vai dizer? Então, não é que eu sou intransigente, eu sou um cara da política. Você faz alianças são contraditórias. Todo mundo, aí você foi, o Paulinho da Força foi seu vice, indicado pelo grande brasileiro Leonel Brizola, indicou como vice, e numa data que não pesava nada contra o Paulinho. Aí você agora vai ter que explicar uma contradição de uma aliança trabalhista, que o Paulinho era uma coisa e depois virou outra, etc, etc. Não, a vida é assim, a vida política é dura, a gente se reúne com contradições. Eu estou tudo certo, eu estou falando do centro do processo brasileiro, do centro da dinâmica. O PT acabou de votar no Eurício Oliveira para presidente do Senado, que votou no impeachment. E nós do PDT, tínhamos 3 senadores, botamos 2 para fora, porque votaram no impeachment. Francamente, o PT perdeu a noção, né? E nós precisamos, fraternalmente, pôr isso em debate. O senhor mencionou na sua conversa com o Fernando Henrique Cardoso que o senhor iria deixar o PSDB justamente porque os ideais, o que vocês planejaram para o partido, esses ideais não eram colocados na prática com o Fernando Henrique na presidência da República. Oposto ao que ele fez. Esse não é um mal que hoje atinge todos os partidos, ou por vontade pessoal de suas lideranças, ou por coação, pressão e dependência do Congresso? Praticamente todos os partidos, menos alguns, em algumas exceções menos o PDT? Estaduais. Não, o PDT, por exemplo, não tem nenhum quadro seu em lista nenhuma. Nada mais é do que a nossa obrigação, mas nesses tempos duros, né, em que está todo mundo meio que tendo que explicar alguma coisa, até o presente momento a gente tem que ter humildade, né? Nenhum companheiro nosso graduado está referido. Agora, faz como para romper esse círculo vicioso? O senhor, sendo eleito presidente da República, governa como sem se tornar refém de um Congresso Nacional? Repare bem, eu compreendo que uma jovem como você tenha essa perspectiva, porque isso foi desenhado pela direita com Fernando Henrique e replicado pela esquerda com o Lula. Essa é a tragédia no Brasil. Eu sou uma pessimista por natureza. Não, devemos ser pessimistas, porque a realidade brasileira não é generosa. A realidade brasileira é cruelmente hostil ao ideário, né, de uma república, na palavra mesmo, né, de uma res pública de decência. A média não é essa nesses tempos presentes. Agora, repare bem, vamos à história, que é o refúgio de quem pode, conhecendo as contradições da história, andar. Então, no Brasil, 100% dos presidentes eleitos, 100%, sem exceção de nenhum, tiveram uma esmagadora maioria, para não dizer unanimidade, pelo conteúdo plebiscitário do presidencialismo ali nos 6 primeiros meses, 1 ano. Qual é a tragédia? Chegam sem projeto, se encantam com a popularidade fácil, recém-aurida da eleição, se iludem e transformam o projeto de reforma do Estado brasileiro num projeto de poder. E passam a interagir, imaginando que aquilo é para sempre. A Dilma.
Os primeiros meses são ideais para colocar em prática as reformas. Ou faz nos primeiros meses ou esqueça. Com o aval das urnas, o presidente consegue. Aproveitando o único lado bom do presidencialismo, que é esse conteúdo plebiscitário, de 4 em 4 anos, entrega ao povo uma magistratura capaz de romper a plutocracia, deixar o Baraná todo falando só. Então, o Collor fez um sequestro da poupança do povo brasileiro, violando frontalmente a Constituição. Por medida provisória, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade e o Judiciário fez de conta que não ouviu. Por quê? Porque havia esse conteúdo plebiscitário generoso, despolitizado e inorgânico. É preciso, primeiro, então, entender este tempo. Segundo, nas reformas, o chefe de Estado brasileiro tem que se pôr diante delas não como facção, que é normal de governo. O chefe de Estado, diante de uma reforma estrutural, diante de uma Constituição rígida, que exige 3/5, porque a regra não mudar, ele deve ser alheiado do seu interesse partidário, pessoal, inclusive, de suas ideias, e mediar um grande debate com prazo de 6 meses. Então, o que eu pretendo na reforma fiscal, convocar. Terceiro passo, negociar, mas negociar em bases orgânicas. Então, você tem uma grande negociação em cima da mesa, por um corte que é o partidário, não é o mais eficaz. O corte eficaz na tradição brasileira é uma política de governadores. E o próximo presidente da República vai encontrar 23 estados quebrados. Entre eles o grande estado do Rio Grande do Sul, o grande estado do Rio de Janeiro, o grande estado de Minas Gerais. Isso é uma tragédia, porém é uma oportunidade para você redesenhar o Pacto Federativo e propor as reformas com esse ambiente. Eu, por exemplo, assumo publicamente aqui o compromisso, porque estou estudando claramente, de consolidar a dívida do Rio Grande do Sul e libertar o Rio Grande do Sul do fato histórico contemporâneo de que o Piratini virou uma usina de destruição de liderança. Aqui não escapa um, porque o Brito lá atrás, de boa fé, aceitou e foi de propósito assinar um contrato de endividamento com a União que o Fernando Henrique impôs para destruir a política do Rio Grande do Sul e destruir a política de Minas Gerais, porque ele, paulista, de 32, filho de general, sabe que quem pode antagonizar o monopólio da plutocracia é, na tradição brasileira, o Rio Grande e Minas Gerais, não é o Ceará. Há um cearense aí lutando, mas o Ceará é aliado dos gaúchos em 32, é aliado dos gaúchos na coisa, mas o Ceará é muito pequeno. Nós somos apenas 4% da população brasileira, né? Nunca fizemos um presidente da República a não ser pela ditadura, que foi o Marechal Castelo Branco. Então isso não é lisonjeiro para nós cearenses. Então, repare, consolidar isso num pacto de governadores e, por fim, para aperfeiçoar a coisa, nós temos que tirar da letra morta da Constituição o que o Constituinte de 88 anunciou. Não faz sentido em tempos de internet, sabe, em tempos de certificação digital, você manter um monopólio da estrutura deliberativa do Brasil na mão de um sistema representativo calhorda, plutocrata, em que metade, 52% da população é mulher, o Congresso só tem 1 em cada 5. 80% do povo é da classe média para baixo, no Congresso 70% é rico. Então tem um problema aí que a democracia que tem que corrigir, mas é preciso avançar para a democracia direta, que está prevista. Então persistiu o impasse, depois que o presidente abriu mão da sua ideia, o seu partido apresenta, mediou, chamou as universidades, chamou a legislação internacional comparada, chamou as mediações confiáveis ao povo, está aqui o redesenho, conseguimos o acordo nacional, isso é o que se faz, não conseguiu, chama o povo. Vai votar aqui diretamente, plebiscito e referendo, um novo modelo tributário, casado com um novo modelo previdenciário e um novo desenho de institucionalidade política. Ainda desmonto, para diminuir a reação conservadora, a ideia de que a gente vai botar isso em vigor gradualmente. Ou seja, uma reforma política pode perfeitamente entrar em vigor daqui 3 eleições. Se o Fernando Henrique tivesse feito isso, nós estávamos já acontecendo. Mas não, cada um tem seu projetinho, chegou lá como o PT. Chegou lá e o desenho todo é ficar no poder. A justiça brasileira tem colaborado neste momento para o país melhorar em relação a todas essas coisas? Definitivamente não. Ela é seletiva? Agudamente uma justiça de classe. É evidente que nós precisamos separar, porque toda a generalidade é perigosa. Você tem grandes juízes trabalhando, não é? Você tem grandes frações do judiciário prestando serviços corretos, patrióticos, ajudando o nosso povo a enfrentar a injustiça de uma sociedade desigual como a nossa, violenta como a nossa, mas na média segue sendo dramático verdadeiro o ditado de Rui Barbosa, que dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Por exemplo, personagens como Gilmar Mendes. Para mim é absolutamente chocante que um ministro do Supremo Tribunal Federal se comporte daquele jeito. Sérgio Moro. Acho que é um bom juiz, com o defeito de ser muito jovem, e jovem e aplauso demais acaba gerando deformações. Um bom juiz é o severo, que fala nos autos, que produz
provas, que se mantém distante das partes para julgar com isenção, e ele infelizmente aceitou todas as homenagens, confraterniza com bandidos, dependendo seletivamente se convém ou não, né? Não me esqueço daquela revista Veja, recebendo o Sérgio Moro de gravata borboleta, com o S e ele rindo, né, desbragadamente, quando ele tem informações muito maiores do que a população brasileira para saber o que é que está acontecendo. Mas pesando e medindo, ele tem sido positivo para o Brasil. O senhor que foi do PSDB, que conhece bem a política, como poucos, o senhor ficou em alguma medida surpreso com as coisas que dizem respeito ao Aécio Neves? Eu fiquei completamente surpreso. Repare, nós políticos convivemos aí com esse mundanismo e com uma certa moral relativa. Então, entre os políticos há uma certa moral relativa, assim, que dinheiro para campanha pode, ainda que seja informal ou ilegal ou protocolarmente não decente e tal. Porém, dinheiro para botar no bolso não pode. Então tem essa moral seletiva que é a porta da ladroeira, é a porta da corrupção, etc. Porém, a gente tem isso. Então, o nosso juízo moral, a nossa exigência moral para os nossos pares não é tão agressiva assim. Mas eu jamais imaginei o Aécio envolvido com tal vulgaridade como aquela fita revelou, pegando a essa altura do campeonato R$2 milhões em espécie por intermédio de um primo, alegando que é para pagar advogado e levando para fazer lavagem de dinheiro com um senador que foi pilhado de forma estranhíssima o seu helicóptero com meia tonelada de cocaína. Este universo aí, para mim, é absolutamente constrangedor. E o Senado não faz nada em relação ao Aécio? Faz seletivamente, caçou o Delcídio por 1% disso. Espantoso. É porque ele conhece os outros. E aí é o problema de rabo preso, é isso aí. PDT se alia com quem para viabilizar a sua candidatura? Para ser honesto, eu diria para você que Deus é quem sabe, né? Não haverá... Não? O Lupe está se esforçando para abrir todas as portas. E vou dizer, o Lupe é um amigo e irmão que nunca eu tive tanto apoio na minha vida como estou tendo no PDT. Não é só apoio funcional, é carinho, é afeição, é riscos, botou 2 senadores para fora, um partido que tinha 3. Um deles, o ilustre Lazier, aqui do Rio Grande do Sul, porque contradisse a nossa linha. E como é que eu vou explicar para as pessoas que um de 3 senadores meu vota toda a vida com os golpistas, com os ladrões, com os corruptos, fazendo discurso moralista, reacionário? Tem que sair mesmo, achar o lugar dele, é um velho amigo, não quero desfazer essa amizade, mas o PDT não tem falhado, para mim. Agora, ninguém vai fazer aliança com ninguém até maio do ano que vem. Mas isso é fato. O problema hoje é o hiperfraturamento do PSDB. O PSDB não faz aliança com ninguém porque não conseguiu sequer se entender por dentro. Hoje é o Dória querendo comer o fígado do Alckmin, que o inventou, né? É o Aécio comendo o fígado do Tasso Gereissati, que substituiu e está tentando, né, tapar o sol com a peneira. Faz um programa condenando a fisiologia, e o ministro que distribui os cargos, as emendas, a corrupção, a compra de voto para não ter investigação de um presidente pela primeira vez acusado de corrupção passiva é o Embaçaí do PSDB. Né? O ministro das Relações Exteriores que hostiliza a Venezuela, que está patrocinando uma vergonhosa manobra militar do exército norte-americano com as Forças Armadas Brasileiras na Amazônia. É uma indignidade. O exército de Caxias, quer dizer, o Duque de Caxias deve estar revirando no túmulo com esses canalhas terem capaz de fazer esse tipo de coisa para constranger o que já combalido regime venezuelano, cujo papel do Brasil é entrar naquilo para fazer uma mediação, não é para alisar o Maduro, nem alisar uma elite escroque que é americanófila, agente da CIA, é o que qualifica. Nós temos, nossa tarefa é mediar aquilo, restaurar a linguagem democrática que essa gente está estressando pela via militar. Não sei, eu estou ficando velho, Lupe. Jairo, eu estou ficando velho. Chamar os americanos para fazer manobra militar conjunta na Amazônia. Para que isso? A quem interessa isso? A quem interessa? O brasileiro que está me ouvindo, meu irmão, acorda. Ele está aqui do lado, né? Meu irmão, acorda. Não. Microfone, por favor. Aqui do lado, daqui a pouco, é só a porta de entrada para o Brasil. Isso é a antítese de autodeterminação de cada povo. Cada povo e solução pacífica dos conflitos. Claro. Que isso? Manobra militar
com o exército americano no território brasileiro, na região mais sensível. Amazônia. E o Ciro disse que os americanos vieram agora para fazer uma vistoria, para ver como é que é, para vir depois dar uma conta. Eles já conhecem tudo. Pompeu de Matos, presidente estadual do PDT. Agora, vamos aproveitar aqui para ouvir também esses ilustres que estão aqui. Carlos Lupe, Ciro Gomes, presidente da República, e Jairo Jorge, governador do Rio Grande do Sul. Agora dá para dizer assim, como torcedor de futebol, agora vai? Olha, você sabe que a história do trabalhismo é uma história de luta, e muita luta. Nós somos o partido que teve, na ditadura de 64, o maior número de caçados. Nós somos o partido que teve o maior número de exilados, de mortos. Porque a história do trabalhismo não é uma história fácil. É uma história de conquistas, de defesa, de teses, de patriotas. Eu resumo sempre, eu tive a felicidade, a honra de conviver 25 anos com o Leonel Brizola, e eu resumi o Brizola nessa palavra, patriota. Nós precisamos de patriotas. O Ciro é um patriota. O Jair é um patriota. O nosso partido quer colocar esse debate para a sociedade. Vamos sair desse jogo, o velho Brizola falava, essa briga PSDB e PT é briga do diabo com coisa ruim. Sempre o inferno ganha. Não queremos mais que o inferno ganhe esse jogo. Nós queremos que as pessoas pensem. Não é só eleitoralismo, não é só ganhar a eleição. É para quê? Nós queremos ser poder para quê? Se é para continuar como está, então votem neles. Eu ontem falei, quando estava essa discussão, eu vou adiantar, assim rapidamente, discussão de financiamento público ou privado. Isso que tem não é discussão de financiamento público ou privado. Financiamento público tem que ser um caminhão de som para cada partido, televisão ao vivo e 48 horas lá e papel, e acabou. E acabou. Agora a gente tem que discutir uma coisa: o que a população quer? O deputado pertencente a um empresário ou o deputado pertencendo à nação brasileira? Eu defendo que não tem que ter um tostão de empresário. E eu defendo que o financiamento público tem que ser o mínimo. Repito, para mim é simples. É um caminhão de som, é programa ao vivo e papel. O resto, cada um tem que passar aquilo que pensa, que tem ideias. Aí vamos voltar a ter debate. Porque hoje virou tudo sabonete. É todo mundo se enfeitando, se arrumando, olha o melhor ângulo, o que você deve falar melhor, lê. Entendeu? Tudo com marqueteiro. Para que marqueteiro em campanha? Então vamos botar o Duda Mendonça para ser candidato a presidente. Chega de intermediário. Então essa situação, o Ciro consegue, na minha opinião, encarnar esse espírito. Né? Ele já foi apoiado por Brizola in vitro, então eu estou continuando o legado que o Brizola deixou. Jairo Jorge, está se sentindo em casa do PDT? Muito, muito. As ideias do PDT, eu tenho muita identidade. Eu acho que a questão, o Brizola, no seu governo, que foi o governo mais inovador do Rio Grande do Sul, deixou uma marca, Jorimir, que é a questão da educação. O Rio Grande do Sul é antes de Brizola e outro depois dele. E acho que muitas dessas ideias, a coragem que ele enfrentou, os problemas do Rio Grande, ele pegou um governo quebrado, os funcionários não recebiam há meses. Situação muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje, né? Com esse governo, nós respeitamos, eu respeito muito o governador Sartori, mas é um governo que hoje pisa no pescoço das professoras, dos brigadianos, dos policiais civis, que desconstitui o serviço público, que gera na sociedade, uma ojeriza ao serviço público e aos servidores. Isso é um desserviço que o governador Sartori está prestando ao nosso Estado. O PDT estava no comando da pasta da educação até bem pouco tempo. Verdade. Procuramos fazer o melhor, e saímos exatamente por discordar, Veja, eu apoiei o governador Sartori na questão. Eu não me lembro do PDT ter ficado até o fim de um governo no Rio Grande do Sul. Eu acho que nós contribuímos, fizemos o nosso papel, Eu acho que nós não somos uma oposição, do quanto pior, melhor, uma oposição que não ajuda, que não dialoga. Nós participamos, por exemplo, do governo Rigoto na educação, com Fortunati, acho que deixamos um legado. Participamos no governo Ieda, com Enio Bassi, na segurança, acredito que deixamos um legado. Participamos, na saúde do governo Tarso, com Ciro, Simone, deixamos um legado. Então, participamos também do governo Sartori, ajudamos o Sartori, demos condições a ele. Eu falava, por exemplo, eu ajudei na questão do aumento do ICMS, eu apoiei, mas veja, o Rio Grande do Sul está no caminho certo? Não está.
Ajudamos no presídio. Eu estendi a mão para o governador Sartori, como estendi para o governador Tarso e para o governador Ieda. Nós não podemos governar com ódio. Eu defendo, né, que o PDT faça uma campanha olhando para frente. Não vamos atirar pedras nem no Sartori, nem na Ieda, nem no Tarso, nem no Rigoto, Thaline. Vamos usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que nós queremos. Chega de Chimango e Maragato. Chega de polarização do PT e PMDB no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, desde 94, é dirigido por esses blocos políticos. Hoje é um novo momento e nós queremos uma agenda propositiva, de diálogo, de respeito. As soluções para o Rio Grande do Sul, e eu encerro dizendo isso, elas não são fáceis, elas são difíceis, como disse aqui o Ciro. Mas também elas não são simples, elas são complexas. Mas eu tenho duas certezas. Primeiro, tem solução para o Rio Grande do Sul. E segundo, as soluções têm que ser inovadoras. Os velhos caminhos vão nos levar, infelizmente, aos mesmos lugares. E esses lugares nós não que desejamos e já nos levaram, né, a essa desconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, que era uma potência política e hoje, infelizmente, né, deixa a desejar. Mas nós vamos retomar o protagonismo do Rio Grande do Sul, esse é o nosso desejo do PDT. Pompeu de Matos, dá para fazer isso? PDT liderando a renovação no Rio Grande do Sul, vai ter que se aliar com alguém, porque para chegar sozinho ao governo, dá para chegar sozinho ao governo? Eu digo assim que para andar uma légua tem que dar o primeiro passo. E é o que o PDT está fazendo. Tanto que a presença do Ciro aqui, para nós, que nos robustece, nos fortalece, nos anima, nos entusiasma, as palavras dele calam profundamente na mente, na consciência de cada um de nós e faz com que a gente faça uma reflexão desse processo todo. Alguns às vezes dizem assim, mas esse Ciro é meio boca braba. E eu digo, mas é melhor ser boca braba Justiça, né, Juiz? É melhor ser boca braba que não ter boca pra nada. Porque ele diz o que pensa, ele conta o que sabe e transmite o que vê. Até porque tem essa convivência. Então eu me sinto e nós nos sentimos muito bem representados com o Ciro, nosso candidato a presidente, e o resto é consequência. Né? Porque as coligações elas vão se constituindo e se construindo a partir das nossas definições. Primeiro tu tem que definir em casa e depois tu define o processo em casa, tu pode buscar a parceria. A mesma coisa o Jairo Jorge, com a experiência como gestor, professor universitário, teu colega jornalista, enfim, tem uma história bem importante e nós vamos definir o cenário ainda ao longo do mês de outubro, quem é o nosso candidato, enfim, vamos colocar Dúvida ainda sobre quem é o candidato? Não, que nós vamos ter uma convenção, né? Sim, a convenção oficializa, mas tem algum outro nome no páreo? Não, a princípio não. Mas de qualquer sorte nós queremos deixar isso internamente muito, muito claro, muito transparente. E vamos fazê-lo com tempo, porque quem madruga Deus ajuda. Boi lerdo bebe água suja. Quem chega primeiro na fonte vai beber da melhor água. E só para mim concluir, Jeremias, se tu me permitir, lá em Brasília, antes de ontem, na reforma, nós firmamos muito claramente, né, e disse isso na tribuna, nós somos contra esse distritão aí que está, esse absurdo que é do individualismo, né, do coronelismo, a volta do coronelismo da política. O encarecimento da campanha, na direção oposta. Exatamente, para encarecer. E somos contra a forma como estão propondo esse fundo bilionário para fazer campanha. Nós não precisamos desse fundo bilionário. Pode até ter se tivesse um custo mínimo, né, presidente Lupe, nós temos a compreensão, mas tirar o dinheiro da saúde, da educação, do remédio, da cirurgia, do orçamento público para fazer política, isso o povo não aceita e o PDT não concorda. Nós estamos quase estourando o tempo. Quero Christopher Goulart, o Ciro Gomes é um bom sucessor para João Goulart? Primeiro eu fico muito honrado aqui de poder colocar algumas palavras para os ouvintes, uma mesa no sentido de homens tão qualificados, né, agentes públicos, principalmente o Ciro, que tem toda uma trajetória pública, e nós precisamos de gestores com experiência, né? O contexto que nós hoje aqui nos apresentamos, a mesa presidente Lupe, Pompeu, a data reflexiva do 24 de agosto, não é por acaso, né? Isso nos diferencia dos demais partidos, né? Isso nos dá uma referência, nos dá um norte, e ela está, eu costumo dizer assim, pela minha percepção política que eu tenho, que ela se lapida diariamente, eu gosto muito de observar e ler e aprender. A Carta Testamento, o maior documento público brasileiro, né? Ali está expresso essas lutas que nós hoje aqui nos debatemos, autodeterminação dos povos, ali está a questão da própria Eletrobras, que agora aparece aí nas manchetes de jornais, na lei de remessa de lucros, né? Na consolidação de todo o direcionamento que o trabalhismo
aponta. Então, ter candidaturas como Jairo Jorge, ter um presidente como o presidente Lupe, nosso deputado Pompeu Matos e, claro, né, o nosso Ciro Gomes, mostra que nós temos coerência, nós caminhamos o caminho certo, honrando a trajetória dos nossos ancestrais. Muito obrigado pela... Ciro Gomes, terminando. Ciro Gomes, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa, por todo esse tempo aqui para conversar com a gente. Assim, para finalizar, qual é o grande obstáculo nessa corrida à presidência da República? Nesse momento é o método. Eu brinquei ali com a sua colega, como já falei, que o meu adversário é a ignorância. E o brasileiro não pode aceitar que nós tratemos os problemas do país com frase foita, com simplificações grosseiras. O brasileiro deve exigir de todos os candidatos que eles reflitam sobre essas questões do financiamento, da taxa de juros, do emprego, do salário, não dizendo que não existe hoje, que se eu for lá vai ter acontecer tudo. Tem que dizer como fazer e se já teve a oportunidade, fez. Eu quero agradecer a você, Juremi, quero agradecer a Taline e mais uma vez agradecer a Rádio Guaíba pelo espírito democrático com que pluralmente trata o debate brasileiro. Muito obrigado. Vem aí a Sinara Félix com Guaíba Notícias. Depois do intervalo comercial, já voltamos. Guaíba Notícias. Horas, em Porto Alegre, 28 graus e 7 décimos. A Polícia Civil deflagrou nessa manhã a Operação Saia Justa com o objetivo de combater os crimes de violência doméstica e familiar. Estão sendo cumpridos 92 mandados de busca e apreensão e 37 de prisões preventivas em 22 cidades gaúchas. Até o momento, 21 pessoas foram presas, além de armas e munições apreendidas. Em Porto Alegre, até agora, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva. O comércio brasileiro perdeu cerca de 400 mil postos de trabalho entre 2014 e 2015. No mesmo período, houve redução de aproximadamente 40 mil empresas do segmento comercial no país. É o que aponta a pesquisa anual do comércio divulgada hoje pelo IBGE. Em Porto Alegre, tempo bom. Agora na rua Caldas Júnior, 28 graus e 7 décimos. O plenário da Câmara aprovou hoje o texto principal da medida provisória que cria a taxa de longo prazo, que será utilizada em empréstimos concedidos pelo BNDES. A TLP substituirá a taxa de juros de longo prazo, atualmente utilizada como referência. Na prática, a medida elevará a taxa de juros praticada pelo banco, tornando-a mais próxima do mercado. Agora o texto seguirá para o Senado. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a notificação do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele quer que o ministro explique uma declaração feita em um evento oficial no Palácio do Planalto em julho. Barros disse que o governo iria parar de fingir de pagar os médicos e os médicos iriam parar de fingir que trabalham. A declaração foi feita no contexto da implantação pelo governo federal de sistemas de biometria em unidades básicas de saúde, com o objetivo de acompanhar eletronicamente os atendimentos aos pacientes e a frequência dos médicos. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. O Sindicato dos Técnicos Industriais é contra a privatização da água e da energia elétrica no estado. Privatizar fará a população que necessita do serviço pagar ainda mais caro por ele, sem que tenha garantia da qualidade. Sintec RS, sempre ao lado do técnico industrial. O corte de verbas do governo federal está tornando o ensino público impossível em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, os institutos federais já se encontram sem verba para o pagamento de fornecedores, investimentos e segurança, com a possibilidade concreta de as aulas não terminarem até o final do ano. Isto é só o começo. Com o congelamento por 20 anos das verbas públicas, o ensino entrará em colapso. Não deixa que roubem o teu futuro. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Seu troco
senhor. E a nota fiscal? Cada vez que a gente consome um produto ou serviço, paga imposto automaticamente. Mas se a empresa não recolher, a parte que a gente paga como consumidores não vai para os investimentos que o Brasil precisa. Toma outro rumo, o bolso do mau contribuinte. A PEC 186 vai garantir mais eficiência na fiscalização, mais justiça na arrecadação e mais dinheiro para o Brasil investir. Acesse facebook.com/186 PEC da Eficiência e apoie. Fenafisco, Sindifisco RS e a Fisvec. Valorizar o trabalhador e aprimorar suas condições de atuação significa mais qualidade nos serviços prestados à população. O CEMAP luta diariamente para que as instituições públicas e privadas invistam em seus funcionários. Associe-se ao sindicato e participe desta luta. Acesse www.semapsindicato.org.br. O Simpro-RS convida para o 4º Seminário Nacional Profissão Professor para debater os impactos da reforma trabalhista na relação contratual, com a participação de 2 ministras do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores, o Procurador-Geral do Trabalho, intelectuais da educação e advogados. Dia 25 de agosto, das 8h30 às 18 horas, no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, com entrada franca. Vagas limitadas. Inscreva-se agora em simprors.org.br. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? Um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Sindicato dos Técnicos Industriais é contra a privatização da água e da energia elétrica no estado. Privatizar fará a população que necessita do serviço pagar ainda mais caro por ele, sem que tenha garantia da qualidade. Sintec RS, sempre ao lado do técnico industrial. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública. Hoje fizemos um bloco só na primeira parte. Sintergs e Afagro, em defesa de serviços públicos de qualidade. Sou pai, mãe, irmão, irmã e sou policial civil. Simpol RS, sindicalismo responsável e propositivo. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33 3161 72. Mais um duro golpe contra toda a classe trabalhadora, reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A Durga Sindical em defesa da educação pública. CEMAP Sindicato, quem faz grande Rio Grande são os trabalhadores. CEMAP Sindicato informa a hora certa. 12h07. E agora estamos recebendo aqui no nosso estúdio principal da Rádio Guaíba, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino. Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaibeiros. Boa tarde, Guaibeiros. Temos uma série de questões de assuntos nacionais que a gente quer conversar com o procurador, mas quero começar por uma questão local. O senhor recentemente fez uma promoção ao Tribunal de Contas do Estado, que foi acatada pelo conselheiro Pedro Poli de Figueiredo, que é o relator sobre o transporte coletivo de Porto Alegre. O senhor acredita que algumas medidas colocadas em prática pela Prefeitura, não as que estão em discussão na Câmara, mas, por exemplo, o decreto do Marquesan, que terminou com a segunda passagem, pode ampliar o lucro das empresas? Bem, eu não gostaria de gerar uma falsa expectativa da possibilidade de redução de tarifa, que é o que foi noticiado equivocadamente como tendo sido o meu pedido. O pedido se restringe à constatação de que há alterações em curso. Noticiado equivocadamente pela concorrência, só para deixar claro. Há alterações em curso. Já tomadas algumas medidas, outras anunciadas, que modificam as condições que foram contratadas no instrumento de concessão. E essas modificações podem alterar o equilíbrio econômico-financeiro desta relação e, em última instância, ter reflexo na tarifa. Então, na promoção, que é um requerimento que o Ministério Público oferece ao Tribunal de Contas no curso de um processo que
foi instaurado por uma representação do Ministério Público de Contas em março. É uma inspeção especial que acompanha as questões relativas ao transporte Porto Alegre. Nós já havíamos pedido que se verificasse uma série de alterações procedidas nessa relação. Essa inspeção está em curso e agora pedimos então que se verifique qual o impacto desse decreto, se esse decreto produz ou não uma alteração no equilíbrio econômico-financeiro, se houve ou não uma solicitação formal das empresas para alguma revisão deste equilíbrio, as projeções indicativas da redução de passageiros, aferir a sua confiabilidade, o seu acerto ou não, se há proporcionalidade entre o resultado financeiro desta medida e o eventual desequilíbrio econômico e, por fim, se a área técnica constatar que há de fato um desequilíbrio que deve ser corrigido de imediato, se é o caso ou não de o tribunal expedir uma medida cautelar. Portanto, não há nenhum pedido neste momento para alteração na tarifa. O que há é o cumprimento do dever de ofício de zelar pela aplicação da lei também no âmbito dessa relação contratual. Em função da urgência do tema, a expectativa é que aconteça uma manifestação num curto período. Acredito que sim, tanto que a promoção foi exarada na sexta-feira e já na segunda-feira o conselheiro relator, Pedro Henrique Poli de Figueiredo, acolheu essa promoção e determinou análise técnica por parte da auditoria a partir dos elementos alcançados pelo Ministério Público de Contas. Então, não posso precisar que tempo, mas suponho que isto será feito de imediato e os resultados em breve deverão ser revelados. Lava Jato inaugurou um novo período na história do Brasil. Estamos vendo principais partidos da República serem atingidos, seus protagonistas serem atingidos, mas, paralelamente, há uma série de críticas, não apenas de políticos, mas também de ala de juristas, em relação à atuação e a condução de personagens estratégicos da Lava Jato. Não apenas o juiz Sérgio Moro, mas também o procurador Dallagnol. Como é que o senhor avalia estes tempos em que os magistrados, os juízes, os procuradores pararam de falar apenas nos autos e tornaram-se, digamos assim, pessoas que são amadas, odiadas e, em alguns casos, se tornaram ídolos da população? Bom, primeiro, o saldo da Operação Lava Jato até agora é extremamente positivo. Eu não tenho a menor dúvida. Ela não tem o condão de mudar um país, isso é evidente, e aliás isso é exatamente o que dizem os colegas do Ministério Público Federal, tanto que propuseram as 10 medidas para que as condições estruturais que propiciaram até hoje, historicamente, essa corrupção sistêmica no Brasil, possam ser reduzidas. A corrupção não vai acabar nunca, isso é uma utopia que eu não endosso em hipótese alguma, né? E a corrupção também não é um fenômeno político, como já disse aqui várias vezes, né? Onde falávamos sobre animais que deveriam ter sido sacrificados e foram colocados no mercado, né, para alimentação. Podemos falar da máfia das próteses, em que médicos recebem propina de fabricantes. Podemos falar da corrupção em vários aspectos. O político não é um ser que chega de Netuno e cai aqui, não. O político é um de nós, né? Então, esta alteração que se quer tanto, ou talvez não se queira tanto, né? Já que há uma certa indignação seletiva em alguns momentos, mas essa alteração ela passa por gerações, por mudanças culturais, por exemplos vindos de cima, por exemplos que nós mesmos devemos oferecer aos nossos filhos, por questões que em outras nações levaram séculos para chegar num estágio mais avançado nesse quesito, né? Então não é a Lava Jato que vai mudar por si só o Brasil, mas ela pode sim fornecer um exemplo, e acho que tem fornecido, de que a impunidade pode não ser uma regra. Era impensável, absolutamente impensável há 3 anos, que teríamos prisões dos maiores empresários, de alguns dos maiores empresários e de alguns dos políticos mais poderosos do Brasil. Isso era absolutamente impensável, né? Isto mudou. E há uma reação contra isso. Eu li ontem alguém, que não me lembro quem, há um excesso de informação, que dizia que a Lava Jato produzia um cenário de bipartidarismo no Brasil. É o partido contra e o partido a favor da Lava Jato, né? E esse é um problema, falava há pouco com o Juremir, não se consegue discutir um assunto
sistematizadamente, sem que a discussão extrapole daquilo e já venha um grenal por trás, né? Então, outro dia eu ouvi alguém dizer, mas o Deltan Dallagnol acha que é o salvador da pátria, o corregedor geral. Mas por que o Ministério Público não cuida da situação carcerária? Ou seja, não se consegue focar numa questão. Foi o Bruno Lima aqui na Esfera Pública ontem. Não se consegue focar uma questão. A coisa sempre extrapola e parece que há um envolvimento emocional. Eu tenho tentado discutir as questões pontualmente. Pode haver um que outro erro, um que outro excesso? Claro que pode haver. Seletividade. A seletividade, eu acredito que os fatos têm mostrado. Podemos discutir se este julgador ou aquele membro do Ministério Público deveria ter feito isto ou aquilo em relação ao Beltrano Fulano, mas no todo, acho que todos os partidos foram contemplados na persecução penal, na investigação policial e nos julgamentos. Podemos discordar desse ou daquele encaminhamento e muitas vezes, por esse clima emocional, por esse clima de grenal, pela superficialidade que tem caracterizado a maior parte das discussões, não se consegue avançar. Então, por que o tal ministro não fez tal coisa como o outro ministro fez? Bom, aquele é outro ministro que teve outro entendimento para aquele momento, né? E falamos da condução, por exemplo, do ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, meu ex-professor, pessoa que admirava muito, que prendeu fulano, e o outro ministro não prendeu Beltrano. Bom, as situações eram as mesmas, não eram. Tudo isso é propiciado por um sistema, eu tenho visto o Juremir criticar bastante o sistema, e que o direito propicia pela hermenêutica, pela interpretação, pelo espaço de discricionariedade que o julgador tem. Esse é um problema do sistema. Agora, que na média a ação tem sido efetiva, dinheiro tem retornado ao erário, pessoas têm sido presas, as decisões têm sido mantidas, a lei, na maior parte dos casos, portanto, está sendo respeitada. Acho que o saldo é bastante positivo. E não vejo um problema. Eu tento me guiar sempre, né, inclusive nas minhas manifestações, pelas vedações que a Constituição me impõe e que a lei orgânica do Ministério Público disciplina. A lei orgânica nacional do Ministério Público e a Constituição proíbem o meu Ministério Público de exercer política partidária. O que é exercer política partidária? E aí vem a interpretação. É filiar-se a um partido, concorrer a um cargo. Eu adoto para a minha conduta a interpretação mais restrita possível. Portanto, eu não me manifesto sobre política partidária. Eu não digo em quem eu voto, eu não recomendo voto, eu não critico esse ou aquele partido. Eu falo em tese. Se eventualmente um ou outro colega tem uma interpretação distinta, bom, há instâncias para responsabilização. Há corregedorias, há conselhos nacionais, tanto do Ministério Público quanto da Justiça, e que têm agido, né? E há a justiça também para quem se sinta ofendido. Então, o fato de, por exemplo... Os conselhos nacionais funcionam na prática? Funcionam. Na questão de fiscalização da atuação de seus membros? Funciona. Não estou sendo irônica, eu de fato tenho essa dúvida. Poderiam funcionar melhor, provavelmente poderiam, mas eles não são conselhos unicamente corporativos, ele tem composição externa. O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por membros do Ministério Público, por 2 representantes da OAB, por representantes da Câmara e do Senado, portanto tem um olhar externo. Eu até defendo que o olhar externo deveria ser ainda maior, que o predomínio devesse ser da sociedade civil e não da instituição. Mas sim, toda semana, basta acompanhar no site do CNMP, do CNJ, há punições a juízes. E aí, normalmente, o que viria agora? Mas a punição é a aposentadoria compulsória, isso não é punição. Bom, isso decorre da Constituição. A Constituição diz que os magistrados, os membros do Ministério Público, só podem perder o cargo por sentença judicial transitária e julgada. Então, na via administrativa, e o CNMP, o CNJ e as corregedorias são vias administrativas, esta é a pena máxima. Mas, em decorrência dessa condenação, o Ministério Público deve propor, se é uma das hipóteses de perda do cargo, uma ação civil de decretação de perda do cargo. E isso também ocorre. Ocorre pouco? Ocorre. Só 7 juízes perderam o cargo nos últimos 3 anos. Alguns ganham aposentadoria antecipada, né? Essa é a pena administrativa, sim, mas depois dela deve-se seguir uma ação judicial para a perda do cargo. Então, o número por si só ele não diz nada.
Quantos foram denunciados, quantos foram investigados, o que decorreu disso? Esse deveria ser o levantamento. Talvez haja menos falhas funcionais entre magistrados e membros do Ministério Público. Este é um estudo a ser feito. Muitas mensagens aqui. O Brás, por exemplo, pede que eu lhe pergunte sobre a extinção das fundações no Rio Grande do Sul. A extinção das fundações foi objeto de uma representação do Ministério Público de Contas, que está sob a relatoria do conselheiro César Miola. Acredito, isso não é uma informação, que nas próximas 2 ou 3 sessões de julgamento ele deva levar o tema ao plenário do Tribunal de Contas. Primeiro ele levou à Câmara, era matéria de órgão fracionário, com uma proposta de declinação do tema, de remessa do tema ao plenário pela relevância da questão. Isso foi acolhido pela Câmara, portanto isso será julgado pelo Pleno. Nesta representação eu defendi a seguinte tese, de que aquelas fundações cuja extinção foi autorizada pela lei, elas não têm necessariamente como consequência a extinção imediata, e este ato administrativo que concretizar a extinção, ele deve ser, como qualquer ato administrativo, sindicado quanto à sua motivação. Então eu pedi que se expedisse uma medida cautelar para que o governo se abstivesse de praticar os atos que concretizassem essa extinção, porque deve ser demonstrada o atendimento da finalidade pública em cada um desses casos. Eu, antes de tomar essa medida, oficiei por 2 vezes a Casa Civil do Governo do Estado, não obtive resposta, o que me levou a representar solicitando esta medida. Depois disso, o Estado ofereceu ao relator um material que entende ser a motivação dos atos. No meu entender, a motivação ainda é frágil, deve ser mais explicitada. Foi um material padronizado com grandes números das fundações, mas não demonstrando que as suas atividades, especialmente aquelas em que o governo deve, por determinação constitucional ou legal, continuar exercendo, estarão preservadas, que o atendimento da finalidade pública principalmente esteja presente. Então, aguardamos o julgamento por parte do tribunal dessa questão. Posso deixar de lhe perguntar? A gente tem mais 4 minutos apenas, vamos encerrar um pouquinho antes, porque estouramos comercial. Mas uma das principais polêmicas envolvendo o cenário hoje, político e jurídico no Brasil, é a questão das provas. Essa polêmica começou um pouquinho lá em 2005, com a condenação do Dirceu, teoria do domínio do fato, mas agora de forma mais efetiva. Vou dar 2 exemplos. O caso do ex-presidente Lula, no triplex. Seus advogados e seus apoiadores dizem que não há provas. Ele foi condenado por esse caso específico já há 9 anos e 6 meses, além dos outros processos que ele responde. E presidente Michel Temer. Seus apoiadores, seus advogados dizem que não há provas e que a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, era fraquíssima. O senhor, como procurador, analisa como essa questão bem mais específica da atuação do Rodrigo Janot, que deixa o cargo agora no dia 17 de setembro? Bom, primeiro, o que é prova, né? Isso, qualquer estudante de direito, na primeira cadeira de processo penal, estuda. E lhe é ensinado, o que continua em plena vigência, que um conjunto de indícios suficientemente consistente faz prova. Sim, isso não é uma novidade, isso não é uma invenção na teoria do domínio do fato, isso não é algo que foi criado agora por Sérgio Moro ou pelos procuradores do Ministério Público Federal. Isto é direito penal do século XIX, que continua em plena vigência. Há determinados fatos em que a prova, aquela popularmente tida como incontestável, a assinatura, a fotografia, ela não é possível. Mas uma série de indícios coerentes entre si e consistentes ao ponto de fazer com que aquilo que se indica seja considerado como existente, é prova, sim. Isso não é novidade alguma, né? Então, não quero manifestar concretamente sobre o caso em julgamento, mas posso dizer em termos gerais que considerei bastante bem fundamentada a sentença do juiz Sérgio Moro, assim como em relação à denúncia do Procurador-Geral da República, do corajoso Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,
Me parece que também ela vem bastante bem alicerçada e principalmente, e esse é um problema que se encontra muitas vezes nas investigações e nos processos, a prova incontestável ou o indício, o conjunto de indícios que torna incontestável o fato afirmado, ele deve ser reservado ao final do processo. No início do processo, o que deve haver? Materialidade e autoria, indício de autoria e materialidade comprovada. Houve um crime ou não houve um crime? Houve. Há indícios do envolvimento dessa pessoa? Sim, há. Então deve ser processado. Porque o indúbio pro réu, que é uma garantia do cidadão, ele vige no momento do julgamento. No momento da denúncia é indúbio pro societate. Muito bem. Para terminar, neste caso o senhor poderá falar fora dos autos. Está provado que o Internacional melhorou. Não há a menor dúvida, mudou a atitude e neste dia tão feliz, que é o dia 24 de agosto, em que se comemoram 20 anos do histórico Grenal do 5-2, posso dizer que a Thaline, com sua feição... Eu tô com um pouquinho de ressaca de ontem ainda. Não estou nem falando de ontem. Eu sei, mas aí me lembrei. Aniversário. É pena que não deu tempo de falar sobre a prisão em segundo grau, que é um tema também... Puxa, vamos lhe chamar novamente ao estúdio. A voltar aqui para uma das contradições... O Gilmar Mendes ontem deixou bem claro que vai mudar esse placar, né? Pois é, eu trouxe até o voto dele em outubro, que é radicalmente diferente do que ele disse ontem. Infelizmente terminou. Procurador-Geral da Camino, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Esfera Pública. Vamos convidá-lo novamente. Aliás, está sempre convidado. Muito bem. Sempre à disposição, sempre um prazer aqui estar na Rádio Guaíba. Final de programa, Thaline. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A FISVEC e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A DURG Sindical, em defesa da educação pública. E SIMPA, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, contra as privatizações e na defesa do servidor e do serviço público de qualidade. Vem aí Conexão Guaíba com Nando Gross e Ananda Miller. Às 19 horas, ouça a reprise desta edição do Esfera Pública nas plataformas digitais da Rádio Guaíba. Até amanhã. Esfera Pública.